Gente, hoje eu vim pra vocês super se interessam e que na verdade eu tô nesse momento da vida. Então eu vim dar algumas dicas pra vocês, como vocês puderam ver aí no título, sobre entrevista de emprego. Como se portar numa entrevista, quais são as respostas que eles esperam de vocês, qual a roupa que você tem que ir, todo o seu comportamento pra você ser efetivado em uma entrevista de emprego. Bom, gente, então a gente vai começar pelo básico e o essencial, que na verdade é a roupa. Que roupa você deveria ir numa entrevista de emprego? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é que tipo de emprego você está procurando. Se você tiver, por exemplo, eu faço direito, então eu procuro estágio em direito. Direito exige que seja uma coisa mais social. Se você procurar um emprego, vamos dizer assim, como secretária ou então como personal trainer, alguma coisa que não necessite que você use social, vai ser ridículo você chegar lá de social. Mas também não é pra você chegar com uma roupa toda desleixada, que também não vai ficar muito legal. Então vocês têm que ter uma noção bem legal de que roupa seria adequada para aquele tipo de emprego que você está procurando. Então se você está procurando um estágio, seja na área de direito, administração, engenharia, é legal você demonstrar assim, na hora da entrevista, a sua roupa seja social. E quando eu digo social, não quer dizer que você tem que ir para aquele mulher, principalmente, ir com aquele terninho, salto, não quer dizer isso. Social é você estar assim, minimamente apresentável para o emprego, gente, vamos dizer assim. No dia a dia, no direito, você vai ter que utilizar, se você for trabalhar, roupas sociais, sejam elas saias, vestidos ou conjuntinhos mesmo, calça, você vai ter que ir de social. E meninos vão ter que ir de terno mesmo, terno e gravata. Então eu acho que é bem legal você, no dia da sua entrevista de emprego, se você for um menino, você ir de terno, e se você for uma menina, ir com uma roupa social bem apresentável. Quando eu digo assim, social não quer dizer que você não pode ir de vestido ou que você não pode ir de saia. Sim, você pode. Eu, por exemplo, hoje estou de vestido e fui numa entrevista de emprego. A única coisa que você tem que ter noção é no tamanho da sua roupa. Não pode ser muito curta, que senão não vai ficar legal na hora da sua entrevista de emprego. E também é bem legal você, menina principalmente, se for procurar algum estágio assim que necessite dessa roupa social, você ir com um saltinho básico. Não é muito legal você chegar lá já no dia da entrevista de sapatilha, mas também não é legal você chegar com um salto 13 lá, coisa mais ridícula do mundo, gente. Então vocês têm que ir com um saltinho básico e eu vou mostrar o look pra vocês, que eu sugiro pra vocês irem numa entrevista de emprego. Claro, é o seu comportamento na hora da entrevista. Uma coisa que é muito observada, gente, é a sua postura na hora da entrevista. Então sempre quando você estiver sendo entrevistado por alguém, seja uma, duas, três pessoas, não importa quantas pessoas estejam, ou a importância daquelas pessoas no escritório, ou onde você esteja procurando aquele emprego. O que você tem que saber é que você tem que estar sempre olhando nos olhos da pessoa. Você não pode ficar desviando o olhar. Não pega bem você ficar desviando o olhar. Por exemplo, ele te pergunta, fale um pouco da sua vida. Em vez de você falar um pouco da sua vida olhando pra ele, você ficar desviando o olhar. Isso com certeza não pega bem. Então uma das dicas essenciais é sempre olhe nos olhos da pessoa que está te entrevistando. Não importa a quantidade de pessoas, eu sei que você vai estar nervosa, mas sempre fique olhando nos olhos da pessoa. Não se distraia com as coisas que estão acontecendo, permaneça lá, olhando bem nos olhos, encarando a pessoa. Outra coisa é a sua postura mesmo na forma de sentar, gente. Já pensou? Eu aqui tô sentada, tô com a perna cruzada e tô com a mão assim em cima do joelho e estou ereta. Isso é uma postura, gente, que chama muita atenção na hora de uma entrevista. Se você tiver assim, ó, imagina assim, eu chego, eu tô esperando a pessoa assim, ó. Olha a diferença de eu estar esperando a pessoa assim ou estar esperando a pessoa assim, ereta. Você sempre tem que estar com uma postura bonita na hora que a pessoa chegar. Obviamente, quando a pessoa entrar na sala, você levanta, cumprimenta sempre com as mãos. Pode ser que a pessoa venha te dar um beijinho. Tem gente que entrevista dando beijinho e tal. Mas a forma mais assim, certa mesmo, você sempre cumprimentar com as mãos pra não ficar nada sem graça. Então sempre você levanta, a hora que a pessoa entrar na sala, você se levanta, fala bom dia, boa tarde, boa noite, que seja, e dá a mão pra cumprimentar a pessoa. Nunca, tipo, fique sentada lá e deixa a pessoa entrar e é isso, não. Levante, cumprimente, peça licença e sente de novo. Aí quando a pessoa começar a te fazer entrevista também, o que é muito importante são as suas respostas na hora da entrevista.
Gente, na hora da entrevista eles vão tentar pegar vocês de alguma forma. Eles querem fazer alguma coisa pra ver mesmo como que você se porta ali sob pressão, como que você se porta ali no seu momento de nervosismo. Então ele vai te perguntar, fale um pouquinho se você tiver uma experiência anterior, sobre sua experiência anterior, ou fale um pouquinho, se você não tiver experiência, fale um pouquinho sobre você. Eles perguntam geralmente qual a matéria que mais chama a atenção de você. Então a dica que eu dou, se vocês forem para um escritório ou para qualquer coisa assim, pesquise antes a empresa que você está indo tentar esse estágio. É fundamental você saber qual a área que a empresa tá precisando de vaga, com o que aquele escritório ele se diferencia dos outros. Você tem que saber falar uma qualidade do escritório que ninguém vai saber falar, que ninguém vai ter o tempo lá de pesquisar e você tem que ter pesquisado, porque aí você vai se sair melhor. Então, basicamente, você vai falar sobre você e daí ele vai começar a te fazer algumas perguntas sobre matérias que você mais gosta. Então sempre decore nomes de professores que é focado naquela matéria que você está procurando estágio, porque sempre perguntam quais os professores que te deram, por exemplo, o processo civil, ou quais os professores que te deram penal. Eles sempre perguntam, dependendo da área que é o estágio, qual o professor que te deu aquela matéria, porque geralmente eles têm uma faculdade em comum com você e querem saber se você teve aula com o professor dele. É mais uma curiosidade, mas óbvio que você tem que saber o nome dos seus professores na hora da sua entrevista. Outra coisa essencial, gente, é você não se perder. Então, por exemplo, ele te perguntou alguma coisa e você não sabe responder. Então você tem que disfarçar e simplesmente dar uma enrolada pra você não ficar tipo simplesmente, não sei. Eu hoje, por exemplo, me perguntaram, por que você quer ser advogado? Eu falei, porque é uma profissão muito boa e não sei o que. Ele falou, por que é uma profissão muito boa? E eu travei, gente, não sabia o que falar. Não sabia, óbvio que eu sabia falar que tipo, porque o advogado dá pra gente o acesso à justiça e eu acho isso muito bom, muito maravilhoso pras pessoas e eu quero ajudar as pessoas a terem acesso à justiça, terem uma vida melhor. Mas eu travei na hora e falei simplesmente, não sei. Gente, falei não sei, pronto, já perdeu a vaga aí, entendeu? Então você tem que ter firmeza na hora de você falar, mesmo que você não saiba a resposta, enrola, fala uma coisa bonitinha, mas não fale não sei. Isso é uma dica muito legal. Outras perguntas assim bem comuns na hora da entrevista. A primeira que eu falei pra vocês, ou se você tiver experiência, ele vai pedir a sua experiência. Se você não tiver, ele vai perguntar, fale um pouco de você, fale o que você espera do escritório, fale se você futuramente, do que você quer trabalhar. Não adianta você estar indo procurar uma área, tipo um escritório de advocacia, se você quer trabalhar como promotor. Eles não aceitam isso. Então você fala, eu quero trabalhar futuramente como advogada, vejo um futuro muito grande dentro do escritório, porque é de uma área que realmente me chama a atenção. Então vocês têm que saber enrolar a pessoa, mesmo que não seja o seu foco aquela área, ou o seu foco futuramente isso, se você realmente quiser aquele emprego. Bom, perguntas bem comuns na hora de uma entrevista. Eles podem perguntar, você tem que estar preparado. Eles podem perguntar, me fale 3 qualidades e 3 defeitos. Você tem que estar preparado na hora pra falar suas 3 qualidades e 3 defeitos. Gente, os 3 defeitos mais comuns, e que é tipo uma coisa bem generalizada que as pessoas falam, é tipo, eu sou muito perfeccionista, todas essas coisas, e que não pega muito bem você falar isso na hora da entrevista, porque todo mundo ensaia mais ou menos essas respostas. Então eu diria pra vocês serem sinceros na hora de responder seus defeitos e suas qualidades, mas óbvio que não seria legal você falar, eu tenho um defeito que eu sou muito egoísta, eu não gosto de dividir nenhum processo com ninguém, é só eu, lá. Isso não é uma coisa legal. Então você tem que falar um defeito, que mesmo sendo defeito, não te deixa a pior pessoa do mundo, mas também não seja aquele defeito muito generalizado que todo mundo responde na hora da entrevista, como o perfeccionismo. Então, 3 qualidades, 3 defeitos. Se você fosse escolher ser um animal, que animal você seria? Geralmente, a resposta mais generalizada seria ser um leão, ser uma águia, e que não é muito legal você responder porque, tipo assim, gente, todo mundo fala aquilo. Então é legal você ser sincero. Então, gente, por exemplo, se te perguntarem qual salário você espera, qual a bolsa que você espera naquele emprego, seja sincero, não adianta você falar que você espera R$500, sendo que você espera tipo 1.200. Então seja sincero na hora da sua entrevista. Além disso, gente, apesar das pessoas não falarem, nossa, não vou te dar um emprego porque você é lotado de tatuagem, tem algumas empresas que tem preconceito sim com piercing, tatuagem, todas essas coisas. Então se você for principalmente em relação a direito, vá com uma roupa estratégica que não vai aparecer, por exemplo, aquela tatuagem que você tem muito grande ou aquela tatuagem bem chamativa. Tenta no dia da entrevista não mostrar, por exemplo, tire piercing se você tiver piercing aqui. Na orelha não tem problema, mas se você tiver tipo aqui ou aqui no seu rosto, tenta tirar no dia da entrevista e depois você conversa com a pessoa. Mas assim,
muitas empresas não contratam porque são mais conservadoras. Então tente esconder no dia da sua entrevista isso e depois conversa com a pessoa. Geralmente ninguém te pergunta se você tem tatuagem ou deixa de ter, mas se você tiver aquela tatuagem de pá aqui na cara, as pessoas têm um pouco de preconceito, apesar de não, assim, declararem isso. A gente sabe que existe esse tipo de preconceito. Então evitem aí no dia da entrevista ir com piercing, mostrando muita tatuagem, com uma roupa muito curta, que não fica legal, independente do emprego que você está procurando. Bom, gente, eu acho que basicamente é isso. As perguntas mais genéricas, assim, que eles fazem no dia da entrevista são essas mesmo, que eu falei aqui pra vocês. Eu espero muito ter ajudado vocês com todas essas dicas de como se portar numa entrevista, de como sentar, de como cumprimentar. E eu espero que vocês consigam aí ser efetivados, gente, ter um estágio ou ter um emprego mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em curtir e se inscrever aqui no canal. Pra se inscrever é muito fácil, é só clicar aqui em cima em inscreva-se ou aqui embaixo no próprio YouTube. Todas as minhas redes sociais vão aparecer aqui embaixo ou do lado. Então, até a próxima! XOXO!